Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. E tinha uma menina que trabalhava da FUNAI. Eu comecei a conversar com ela, enfermeira. Ela falou que ganhava por fora mais dinheiro do que da própria FUNAI. E trabalhava para fazer o quê? Dar relatório. Por exemplo, tenente-médico do Exército, Tarcísio, naquela época. Fernandes. Presidente Bolsonaro, seu governo criticou duramente a influência de ONGs internacionais na Amazônia. Como vê as ações atuais do governo Lula nesse setor e o papel do Brasil na geopolítica ambiental? Uma vez eu respondi para o Macron, veio me perturbar sobre meio ambiente. Falei, quando os teus rios tiver mata ciliar, eu converso contigo. O mundo é fora, não tem moral para falar de meio ambiente por lá de cá. Nós preservamos 2/3 da questão do meio ambiente aqui. Se eu voltar ao governo um dia, né, se for possível, legal, eu quero, a única taxa que eu quero criar é para a ONG, única, que a grande maioria trabalha contra o Brasil. Eu tive, quando eu era deputado, foi em 93, 94, na região da reserva em Yanomami, lá em Roraima. E tinha uma menina que trabalhava da FUNAI. Eu comecei a conversar com ela, enfermeira. Ela falou que ganhava por fora mais dinheiro do que da própria FUNAI. E trabalhava para fazer o quê? Dar relatório. Por exemplo, tenente-médico do Exército, Tarcísio, naquela época, não podia atender o indígena. Para não deixar criar laço para o nosso lado. Naquela época, Tarcísio, ensinava o índio lá, era máquina fotográfica, você fazia crack, né, na manivela e apertava. Não podia tirar fotografia do Yanomami porque estava roubando a alma dele. É isso que esse pessoal de ONG trabalhava lá. Eles não estão preocupados com o futuro do indígena. Até porque não existe terra pobre com reserva indígena em cima. Yanomami, Serra do Sol, lá tem uma tabela periódica. Lá tem um potencial hídrico enorme. Lá na Raposa Serra do Sol, que dá para você gerar energia no Vale do Rio Cotingo para talvez aí metade do Nordeste. E não pode fazer nada. Fiz pelotão de fronteira de Juraimutã, trabalhei lá dentro da negociação. Então, você estava casado ou era solteiro? Estava casado. A mulher foi para você reclamar, rapaz? Não, Conta um pouquinho de Juraimutã, quando chegou lá. Tinha energia elétrica lá? Não, a gente tinha gerador. Na verdade, o mais interessante lá é que você tinha os produtores de arroz que estavam lá há mais de 100 anos, super organizados, e os indígenas trabalhavam para esses produtores, né? Então, quando houve a demarcação de terra contínua, esses indígenas perderam o emprego, foram trabalhar nos lixões de Boa Vista, aquela área lá que era uma área próspera, né? Porque você tinha aquela bacia de acumulação, então ficava aqueles campos todos alagados, eles tinham patrulha de máquina, etc. Produziam arroz, né? Então era a área que mais produzia arroz no estado. E todo mundo tinha emprego, né? Todo mundo vivia bem. Ali tem uma riqueza mineral violenta. E esses caras todos perderam tudo, né? Da noite pro dia. Os indígenas perderam o emprego e foram, na verdade, trabalhar nos lixões na capital. A maior favela indígena tá lá em Boa Vista. Coisa que não tinha no passado. Inclusive, o indígena que era casado com uma branca, tá? ela tinha que sair de lá. Ou o contrário. Se ele fosse branco, ele tinha que sair de lá. Fizeram essa barbaridade em Roraima. Lá tinha os rizicultores, plantadores de arroz, como o Tarcísio disse. Não plantaram mais arroz. Roraima passou a importar arroz. Barbaridade. Você vê, nós importamos fertilizantes que é extraído de reservas indígenas do Canadá. Você tem reserva indígena aqui na região da Foz do Rio Madeira, mas você não pode explorar por causa de reserva indígena. Você tem fertilizantes que dá para 400 anos. Muito mais na flor da terra do que não se tira fora do Brasil. Mas você não pode. Trabalho de ONG contra isso aí, que contamina o Ministério Público, que denuncia a gente para tudo. Você tá morrendo mais em Yanomami agora com o Lula do que no meu tempo. Pegou mais fogo e desmatou-se muito mais agora do que no meu governo lá atrás. Mas o pessoal de Lei Rouanet, que é uma ONG disfarçada também, fizeram campanha contra mim. Salve Amazônia! Aquele montão de debilóide cantando isso aí. E agora? O Pantanal, como é que tá aqui? Pega fogo o Pantanal. Como é que começou a pegar fogo o Pantanal? Quando esses idiotas resolveram acabar com a história do boi bombeiro. O que era o boi bombeiro? Era o boi que o cara criava boi no Pantanal. Então ele comia aquilo que deixava de transformar numa massa, tá? Como é que chama? Numa massa que pegava fogo no futuro. Combustível. E daí quando passa 2, 3 anos,
sem pegar fogo lá, essa massa de combustível orgânico aumenta. E quando vem o fogo, é uma desgraça. Ou seja, essas ONGs, esse pessoal de Lei Rouanet, a grande maioria, prestam um desserviço à nação. Fazem campanha para essa esquerdalha que está aí. Comigo, lá com o Mário Frias, nós não acabamos com a Lei Rouanet. Você podia pegar um artista por ano até 10 milhões de reais. Eu não vou divulgar aqui os bastidores, que é um negócio terrível, tá? Divulgue. Até 10 milhões por ano. Era tudo acertado. Até 10 milhões por ano. Quando eu assumi, passei para 1 milhão. Quando o Mário Frias assumiu, passou para 100 mil. 100 mil é dinheiro pra caramba, pro cara tá começando a sua carreira de artista. O governo agora reativou tudo. O ano passado, acho que foram 15 bilhões pro meio artístico. E os artistas não reclamam de mais nada. Zero, não tem mais problema. Você acha que foi um cala-boca? Acho não. Vai estar no cala-boca. Entendi. Fala. Pois vamos falar da final do Paulista, hein? Meu time contra o seu. Fala. Vamos lá, tem aqui uma pergunta do Claudinei, ele se intitula aqui, Claudinei, o patriota brocador. Ele deve usar o chip, né? Bom, o Claudinei pergunta aqui, ó, presidente, o senhor não acha estranho esse apoio ao Gilmar Mendes e depois ele travar uma investigação com seu filho? Na verdade, Apoio foi ao Gilmar Mendes? o irmão dele, né? É o Chico Não, Mendes, né? olha prefeito só. de Diamantino. Olha só. O Gilmar Mendes é uma Acho que é isso, pessoa, o irmão dele é diamantino. Isso. Eu fui atender um pedido da Amália. E indicou também José Levi para a AGU, amigo de Gilmar Mendes. Não tem nada a ver, qualquer pessoa que pega aqui em Brasília, o Tarcísio já trabalhou pra Dilma, né, Tarcísio? É. Poder nítido da Dilma. Qualquer pessoa tá ligada a alguma coisa. Eu ia lá pra uma cidade lá de Mato Grosso, e no meio do caminho tinha Diamantino. Entramos em contato. Posso conversar contigo? Posso. Parei a cidade, pô. Ele é veterinário, uma pessoa tranquila, já foi prefeito acho que 2 vezes lá. Ganharia 100 mil apoios. Ganhei 100 mil apoios. E acabou ganhando a eleição lá. Lá não tinha segundo turno. Qual o problema? Não vejo problema nisso. Ele tá falando dessa relação. É a relação, dele não é travar, apoiei porque é irmão do investigar, Gilmar. Não tem nada a ver. Investigar as rachadinhas. E tem mais? Tem mais uma Mas aqui. quando fala de rachadinha do Flávio, peraí, vamos aproveitar aqui. Tá. 23 deputados, semelhante ao Flávio. O Flávio era um dos últimos, era mais ou menos 600 mil reais a conta de um cara lá, tá certo? Tinha um deputado com 53 milhões. Não foi investigado, só o Flávio investigado. E dava o caso do Queiroz, e dava pra chegar fazer uma conta de chegada lá. Então era um exagero, no meu entender. E acabou sendo trancada a ação e tudo bem. A vida que segue. Não foi feita igual o Janones fez, né? Confessou o crime, Fez um acordo. fez o acordo, para não persecução penal. Isso abre um precedente bem perigoso, né? Não quer falar. Não. Tá. Manda lá. A Cláudia Diniz pergunta aqui, presidente, qual é a sua esperança e qual a sua fé de estar elegível, né, para a eleição do ano que vem? Olha só, uma injustiça. Eu repito, eu falei umas 4 vezes aqui, por que eu tô dirigindo, meu Deus do céu? Acharam dinheiro na minha cueca, num apartamento meu na Bahia. Eu quebrei algum fundo de pensão. Acharam dinheiro depositado lá fora. Eu fiz uma maldade com alguém, pô. Nada. Queria um motivo, até digo, né? Eu jamais faria isso. Mas se tivesse jogado um papel na rua, seria esse o motivo. Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Pod Trechos, deixe também o seu like e curta mais um corte.